Livro de Jó, capítulo 5, versículo 9. Deus tem uma palavra para o nosso coração. É uma palavra que Ele vem ministrando no meu coração há uma semana. E eu vim remoendo a Bíblia e mexendo com ela. E Deus trouxe uma palavra maravilhosa que eu tenho certeza que vai nos abençoar. Acharam? Livro de Jó, capítulo 5, versículo 9, diz assim: E Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Eu acho que você não entendeu, porque uma igreja não pode ficar em silêncio diante de uma palavra dessa. Eu vou repetir. Jó capítulo 5, versículo 9. E Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, quando ela é aberta, ela não volta vazia. Antes ela produz aquilo para qual ela foi lançada. Por isso eu te peço, Senhor, que a Tua palavra essa noite encontre em nós um coração, Senhor, disponível e um espírito ensinável, para que podemos sair daqui cheios, Senhor, da graça, do conhecimento e transformados pela verdade da Tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Tira de nós tudo aquilo que não provém da Tua vontade, toda distração, tudo aquilo que de repente possa nos fazer perder um momento da Tua palavra. Que possamos estar com a nossa mente cativa à Tua verdade, que é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, é o que eu te peço nessa noite. E já oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu lembro quando eu tinha, por volta de 15, 16 anos, meu pai chegou para mim e falou assim: meu filho, você precisa trabalhar. Aí eu falei assim para ele: mas já? Ele falou: você precisa trabalhar, você precisa começar a adquirir responsabilidades. Você daqui a pouco vai ser maior de idade, vai se tornar um homem, você precisa trabalhar. Aí eu falei: amém. E eu já mexia com computador na época, já fazia alguns programas em Basic, uma coisa muito antiga. E meu pai era da área de TI, sempre foi. E aí eu fui procurar trabalho na área de informática. E ele falou: tem essas coisas de jovem aprendiz, né? Hoje é menor aprendiz, na época chamava jovem aprendiz, alguma coisa assim. E nada de achar trabalho. De repente meu pai chega com um jornal em casa, de noite, fala assim: meu filho, eu acho que eu achei um trabalho para você. Eu falei: que bom, deixa eu ver. Aí era um trabalho de office boy numa empresa de informática chamada By Systems Informática, no centro do Rio de Janeiro. E eu fiquei feliz da vida, falei: nossa, que bom. Isso era uma sexta-feira, ele falou: olha, vai lá segunda-feira com o jornal, diz que você viu esse anúncio e quem sabe. Aí fui feliz da vida, fui lá e sentei para conversar, marquei a entrevista, fiz a entrevista e tudo, passei na entrevista. Comecei a trabalhar. Era uma empresa chamada Software House, né? Era uma empresa que desenvolvia sistema, e eu comecei a trabalhar como office boy. Então eu ia para banco, ia fazendo, e o tempo foi passando, chegava todo mês ali, eu tinha meu salário. Quando eu fiz, isso eu tinha 16 anos, quando eu fiz 29 anos, já tinha saído dessa empresa, já estava trabalhando numa multinacional nessa época, 29 anos, meu pai me chama para conversar. E ele fala assim para mim: meu filho, lembra quando você tinha 15, 16 anos? E eu cheguei com um jornal aqui de uma empresa que estava precisando de um profissional aí na área de office boy. Eu falei: lembro, pai. Ele falou: então, essa empresa era a empresa de um amigo meu. Eu pedi para ele te contratar e eu depositava na conta dele o seu salário, para você receber todo final de mês, para te incentivar você a trabalhar. Ele não precisava, mas ele era meu amigo de infância, eu conversei com ele, a gente montou um anúncio, e eu cheguei com o jornal em casa, e todo mês eu depositava um dinheiro na conta da empresa para eles pagarem o teu salário e você se sentir responsável e começar a trabalhar. Só que eu não sei se você sabe, mas chegou num determinado momento, o seu salário aumentou. Mas aí não foi mais eu, aí foi eles. Eu tirei a mão e eles começaram a falar: não, agora eu quero ficar com o menino, porque o menino está trabalhando e tudo, e a empresa assumiu você. Aí você vai falar: mas pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que um pai cuida do seu filho. Tem a ver que um pai se preocupa com o seu filho. Tem a ver que um pai realmente tem tudo de bom para o seu filho, e às vezes ele faz coisas
que você nem percebe e você nem sabe que Ele está fazendo. Mas entenda uma coisa, o seu Pai, o meu Pai, cuida de você. Em todo momento, em todo momento. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, nossa conversa. É Ele, somente Ele. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, é Ele, somente Ele. Mais ninguém, não espera nada de ninguém. Ninguém, somente Ele. Somente Ele. Queridos, a ação de Deus na nossa vida, ela passa pela nossa identidade. Primeiro, para ver o agir de Deus na nossa vida, precisamos saber quem somos em Deus. Você sabe quem é você em Deus? Você consegue responder essa pergunta? Quem sou eu em Deus? Quem sou eu? Porque se você não tem a sua identidade firmada com clareza, você não consegue ver o que o seu pai faz. Por que eu entendi o que meu pai fez? Porque eu sabia que eu era filho dele. Eu sabia que ele tinha coisas boas para mim. Eu sabia que tudo que meu pai fazia para mim era bom. Por quê? Porque eu tinha consciência de quem eu era em relação ao meu pai. E a pergunta que eu quero fazer essa noite para você é exatamente isso. Você sabe quem você é? Em Deus? Queridos, abram comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Eu vou ler só os primeiros versículos. Jesus tinha acabado de sair do seu batismo. Ele ainda não era conhecido, ele ainda não tinha realizado nenhum milagre. Agora é interessante que antes de Jesus começar a fazer os seus milagres, começar a realizar aquilo para qual ele foi chamado, a sua identidade foi confrontada. Olha o que diz o texto. Mateus 4, versículo 1 diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, olha o que o diabo disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que o diabo quis colocar em xeque em Jesus foi a sua identidade. Ele disse para Jesus, se você realmente é Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E aí, o próprio Jesus vai citar um versículo de Deuteronômio, porque ali eu costumo dizer que foi uma briga de palavras, de escrituras, porque o diabo sabia o que estava na escritura e Jesus também. E Jesus responde, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Para vocês viverem aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Para eu viver aquilo, eu preciso primeiro saber quem eu sou em Deus. Senão eu não consigo ter os olhos espirituais para enxergar o que Deus está fazendo na minha vida. Eu preciso primeiro saber quem eu sou. E eu quero deixar muito claro quem somos nós diante de Deus. E eu quero responder essa pergunta, quem somos diante de Deus, com 3 versículos. 3 porções da palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz, hoje a gente vai ter muita palavra, viu? Então deixa aí sua Bíblia aberta, que hoje a gente vai caminhar muito pela palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram mais por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Como eu me torno um filho de Deus? Crendo no Senhor Jesus Cristo. Pastor, é só isso? Só isso. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa crer. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Então seja bem-vindo à família de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. Segundo, 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. E aí João, que era um discípulo,
que conviveu com Jesus, ele reafirma isso, ele diz: de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Quem escreveu isso foi um discípulo amado, foi um dos mais íntimos de Jesus. Ele disse: vejam, observem como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados de filho. E aí João vai confirmar, e de fato somos, porque cremos em Jesus. Terceiro versículo, Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então Paulo deixou claro: vocês são filhos de Jesus, de Deus, mediante a fé. Então a única coisa que eu e você precisamos fazer para se tornar filho de Deus é ter fé em Jesus Cristo. Mais nada. Mais nada. Então, se você crê realmente, sem sombra de dúvida, que você é filho de Deus, é porque você crê no nome de Jesus. Agora eu pergunto: todos são filhos de Deus? Não. Não. Todos nós somos criaturas, feituras de Deus, mas filhos de Deus, só quem crê em Jesus. Então, você é uma pessoa separada, exclusiva, diante da família de Deus. Porque no mundo todo tem pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, então elas não são filhos. E isso que eu vou compartilhar com vocês essa noite é para os filhos. Porque é Ele, como Pai, somente Ele, que é capaz de fazer tudo por seus filhos. Somente Ele. E queridos, fazer parte da família de Deus é um privilégio, é para poucos. Fazer parte da família de Deus é só para quem realmente se tornou filho. E queridos, quando entendemos isso, quando entendemos a nossa identidade, quando entendemos que a gente pertence a um reino, queridos, a nossa vida fica mais leve. A nossa jornada, a nossa caminhada, ela fica com uma convicção tão grande que a gente não tem mais medo, a gente não tem mais preocupações de nada. De nada. As preocupações vão chegar, os sentimentos vão chegar, porque eles são legítimos, eu sempre falo isso, mas eles não permanecem em nós. Por quê? Porque sabemos a nossa identidade. Cristo venceu o deserto. Por quê? Por causa da sua identidade. Ele sabia que ele era filho de Deus. E ele venceu a tentação. E aí sim ele começou a sua história para a qual ele foi chamado. Você tem um chamado, você tem um propósito. E para você viver o seu chamado e o seu propósito, você precisa ter a convicção de quem você é. Você é filho, filha, nunca esqueça disso. Principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida. Lembre-se que você é um filho e uma filha amada do Senhor. Amém? Queridos, agora eu vou entrar na aplicação da mensagem. Até aqui foi a introdução. E eu quero que vocês abram comigo o Salmo 34. Salmo 34 é um salmo escrito por um homem que tinha convicção de quem ele era em Deus. Vocês vão perceber nesse salmo que esse homem que escreveu, que é o rei Davi, ele tinha certeza de quem ele era em Deus. E presta atenção nesse salmo. Salmo de número 34, eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel, tá? Vai aparecer aí na tela também para quem está online. Presta bem atenção nesse texto. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou extremamente feliz, que é a mesma coisa, o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Esse homem que escreveu esse salmo, ele sabia quem ele era em Deus. Ele tinha convicções de quem ele era em Deus. E a minha oração nessa noite é que você e eu venhamos a sair daqui convictos de que temos um Pai que é por nós. Independente das circunstâncias, independente daquilo que vivemos, porque é Ele, e somente Ele, mas ninguém,
é que pode fazer grandes coisas por nós. Queridos, não espere nada de ninguém. O ser humano nos frustra, o ser humano nos decepciona, o ser humano nos entristece. Eu estou falando do ser humano, inclusive aquele mais próximo. O seu cônjuge, por exemplo, um dia ele vai te decepcionar, se ainda não decepcionou, é natural. Como eu também já decepcionei a Denise várias vezes, é natural, somos seres humanos. Não espere nada de ninguém, ninguém tem absolutamente capacidade de resolver a sua vida e de responder às suas dúvidas, aos seus questionamentos. Ninguém, somente Ele. E eu quero compartilhar com a igreja essa noite algumas verdades que eu desejo que sejam convicções para a sua vida. Eu quero que você saia daqui com essas verdades no seu coração, que podemos aprender com esse salmo que lemos. E a primeira verdade, a primeira convicção, é que é Ele que responde, mas ninguém. É Ele que tem respostas para a sua vida. Olha o que o salmista diz nesse salmo que lemos, versículo 4, somente a parte A do versículo. Busquei ao Senhor, e Ele, está bem claro, e Ele me respondeu. Quer resposta para a sua vida? Vá aos pés de Deus. Quer saber o que fazer com amanhã? Vá aos pés de Deus. Quer saber que decisão tomar numa certas circunstâncias? É Ele que vai te dizer. Ah, pastor, mas Ele está em silêncio. Entenda que o silêncio também é resposta de Deus. Se você precisa tomar uma decisão na sua vida e Ele está em silêncio, não tome, espere. Aguarde, porque Ele vai responder. Existe uma promessa, clama a mim e eu responderei. Você acha que Ele vai deixar de responder? Pode ser que Ele responda aquilo que você não queira ouvir. Aí é outra coisa, mas Ele respondeu. Quer um conselho? Obedeça o que Ele respondeu, mesmo que não seja da sua vontade. Por quê? Porque é Ele que sabe o que é bom para mim e para você. Como meu pai, quando eu era jovem, sabia o que era bom para mim. E me ajudou. E desde aquela época eu nunca mais parei de trabalhar. Por quê? Porque é Ele, o Pai, que cuida do seu filho. Isaías 65, 24 diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Queridos, entenda uma coisa. Antes de você começar a falar, Deus já está te respondendo. Antes de você começar a falar, Deus já está te respondendo, porque Ele sabe exatamente o que passa no seu coração. Exatamente. Os temores, os medos, as alegrias, as tristezas, as decepções, tudo, Ele sabe o que passa no seu coração, no meu coração. Então, sabe, queridos, quanto mais oramos, mais vemos o nosso Pai agir. A base, o combustível de um cristão é a oração. Então orem, clamem, porque Ele tem resposta para você. E hoje Ele está respondendo a algumas pessoas aqui. Eu tenho certeza. Como quando eu fiz essa palavra, Ele me respondeu. Deus está respondendo. Então, que os nossos ouvidos hoje estejam sensíveis à sua voz. Amém? Então é Ele, somente Ele, que responde. Segunda convicção, segunda certeza que eu e você precisamos ter, é Ele, somente Ele, que nos livra. Ei, para você chegar aqui hoje, você passou por alguns livramentos, sabia disso? Que você nem percebeu. Para você estar aqui hoje, aconteceu uma guerra espiritual tão grande, mas você venceu, você está aqui. Teve alguns livramentos que você não percebeu, outros de repente você até percebeu. Mas teve livramentos que você viveu hoje, porque é Ele que livra, que você chegou até aqui. Então, queridos, no Salmo 34, versículo 4, a parte B do versículo diz assim: livrou-me de todos os meus temores. Ele diz alguns temores? Não, ele diz todos. Eu não sei o que passa no seu coração, mas você já está livre em nome de Jesus. Creia nisso, porque é Ele, somente Ele, que pode te livrar de todos os seus e os meus temores. Não tenha medo, filho de Deus não precisa temer. Filho de Deus tem herança, filha de Deus tem herança de um pai maravilhoso, que cuida, que vela pelos seus filhos. Então não tema. Salmo 56, versículo 13, outro salmo de Davi maravilhoso. Pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos.
Olha o que Davi está dizendo, me livraste da morte. Quantas vezes tentaram matar Davi? Quantas vezes tentaram fazer ele não subir ao trono? Ei, se a luta está grande, é porque tem um lugar maravilhoso te esperando. Se a luta está grande, continua. Porque grandes coisas Deus tem para realizar na sua vida. Querido, todo sucesso cristão passa por um processo de luta. Se a pessoa conquista sem luta, tenha certeza, não é cristão. Não sabe o que é uma vida com Deus. Então todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus, para conquistar aquilo que Deus tem, vai passar por luta. Lembra os hebreus quando estavam cativos no Egito? Eles receberam uma promessa, não receberam? Que eles iam para uma terra prometida, né? Mas entre o Egito e a terra prometida, o que tinha? Um deserto. Tinha um deserto. Você está no deserto? Então você está no caminho certo. Você está na luta? Continua. Você está no caminho certo. Mas tenha certeza, a cada passo que você dá, existe um livramento do seu Pai. A cada passo que você dá, existe um livramento de Deus para você. Então continua. Queridos, isso que eu vou falar é loucura, mas gravem isso que eu vou dizer. Eu adoro lutas. Sabia? Quando o calo aperta, eu acho interessante. Sofro, porque eu sou ser humano. Mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que grandes coisas vão acontecer. Como eles cantaram aqui, a glória da segunda casa será melhor que a primeira. Mas para chegar na segunda, teve que passar pela primeira, não teve? A primeira não foi de luta? Mas chegou a segunda. E vai chegar a terceira, e vai chegar a quarta, e vai chegar a quinta, e vai. Os homens e mulheres de Deus sempre andam para frente, e vão chegar na terra prometida como aquele povo chegou. Então lembre-se, entre a promessa e a conquista, existe um deserto. Mas Deus nos livra em cada passo. Amém? Terceira convicção. São 8, tá, gente? Por isso que eu estou... Terceira convicção. É Ele que nos ilumina. É Ele que nos ilumina. Olha o que o Salmo diz. Salmista no Salmo 34, versículo 5, agora que lemos. Olhai para Ele e sede iluminados. Queridos, sempre que vocês lerem a palavra iluminados na Bíblia, ou sempre que vocês ouvirem, isso significa sabedoria. Uma pessoa iluminada é uma pessoa sábia. Salomão foi iluminado por Deus. Foi um dos maiores sábios da história. Então, quem derrama sabedoria sobre a minha vida e sobre a sua vida é Deus. Então, olhe para Ele. Porque é Ele, somente Ele, que pode nos iluminar. Mas ninguém. Ninguém. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a sabedoria que você precisa. Por isso que a gente precisa ser o quê? Imitadores de Cristo, para ser sábios como Cristo. Porque é Ele que é a luz. É Ele que dá claridade nos pensamentos. É Ele que dá claridade nos sentimentos. É Ele que dá claridade nas decisões. É Ele que dá claridade nas escolhas. É Ele, somente Ele. Então, quando a gente entende que é Ele que nos ilumina, Ele nos dá o próprio Cristo como iluminação da nossa vida. Então, quando você é iluminado, você está cheio de Cristo dentro de você. Por isso que você é um cristão. O que é um cristão? Pequenos cristos. Tem alguém iluminado aqui? Amém. Então, queridos, isso é uma convicção que você precisa ter na sua vida. Que você é uma pessoa iluminada, uma pessoa cheia de sabedoria, cheia da graça de Deus na sua vida. Amém, queridos? Quarta convicção. É Ele que nos socorre. É Ele que nos socorre. O salmista escreve no Salmo 34, versículo 6 agora: salvou-os de todas as suas angústias. O que está escrito aí? Salvou de algumas angústias. Não. Salvou de todas. Queridos, às vezes a gente fica angustiado.
Eu, às vezes, eu até falo para minha esposa, às vezes, nossa, eu estou sentindo uma angústia tão grande, eu não sei nem de onde vem. Eu sei que é seta maligna, eu sei que é o dardo inflamado que Paulo fala. Aí eu oro, porque eu sei que é Ele, somente Ele, que vai me livrar das minhas angústias. Por mais que eu fale para minha esposa, ela não vai me livrar das minhas angústias. Ela pode me distrair, vamos sair, vamos tomar um sorvete, vai distrair, mas a angústia fica lá dentro. Porque quem livra é só Ele, somente Ele. Então está angustiado, corre para os pés de Jesus. Para de tentar achar terceiros, para de terceirizar as coisas. É Ele, somente Ele, que pode nos livrar de todas as nossas angústias. Estar angustiado é natural? É. Não se culpe, algumas pessoas ficam culpadas de sentir algumas coisas. E como eu sempre falo, todo sentimento é legítimo. O medo, a angústia, a tristeza, é natural, somos seres humanos. O que não pode acontecer é permanecer nesses sentimentos. A pessoa passa 1 ano com medo, passa 10 anos angustiado, tem alguma coisa errada. Entenda que deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Então não é para permanecer na angústia. Então é só Ele, somente Ele, que pode nos livrar. Então ora, corre aos pés de Jesus. Quer um conselho? Às vezes a gente sai correndo para pedir ajuda pastoral, não é? Não tem problema nenhum. A gente ama atender e a gente está aqui para servir. Mas quer um conselho? Antes de vir, se ajoelha, clama ao Senhor. Porque é só Ele que tem o poder que eu não tenho, que a pastora Dani não tem, que outros pastores não têm. É só Ele que vai poder resolver. Mas vem, aí a gente toma um café, bate um papo, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho poder para livrar você da angústia. Só Ele. Então, ora antes. De repente você vai falar, pastor, eu não vou mais. Ele já me livrou da angústia, glória a Deus. Porque é só Ele, somente Ele capaz de fazer isso. Amém? Salmo 124, versículo 8 nos diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu olho para os montes e de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. Porque é só Ele que pode me socorrer. Querido, quer viver milagre? Começa a viver no Senhor. Começa a desfrutar da presença do Senhor. Você é filho, você é filha amada. Então entenda que é só Ele que pode te livrar de todas as angústias, medos, decepções, temores. Amém? Quinta convicção. Isso são verdades que têm que ser gravadas no seu coração. Quinta convicção. É Ele que nos protege. Queridos, isso tudo está num salmo só. É Ele que nos protege. Salmo 34, versículo 7 diz agora, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Ah, então quem não teme, provavelmente não. Porque a palavra está dizendo aos que temem. E geralmente quem teme é filho. Quem teme é filha. Mas eu quero abrir um parênteses, temor não é medo. Temor é reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Temor não é medo. Temor é reconhecimento. Que Ele é Deus, Pai, eu sou filho, completamente dependente da graça, da misericórdia e do favor dEle. Então todo aquele que reconhece isso, Ele livra. Então descansa, querido. Depois dessa palavra, descanse. Descanse, viva uma vida descansada. Uma vida descansada não é cruzar os braços, é fazer o que tem que ser feito, porque você tem uma vida para viver, você tem responsabilidades, você tem compromisso, mas faça tudo isso descansando na graça, no favor, na misericórdia e principalmente sabendo que você é filho e filha amada do Senhor. Por quê? Porque Ele nos guarda. Salmo 33, 20 diz, a nossa esperança está no Senhor, é Ele, o nosso auxílio e a nossa proteção. Em vão em vigia a sentinela, se o Senhor não estiver com ele. Outro dia um rapaz veio falar comigo e falou assim, pastor, eu não faço seguro dos meus carros. Eu falei, eu não faço. O meu seguro é o Senhor. Eu falei, olha, cuidado. Nossa, pastor, mas você está falando para eu tomar cuidado? Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma coisa chamada prudência. Faça o seguro.
Mas Deus vai fazer você nunca precisar do seguro. Mas faça. Porque é Ele que vai proteger. Mas faça, porque você não deve tentar o Senhor, o seu Deus. Porque você não fazer o seguro do seu carro, um carro zero, por exemplo, você está tentando a Deus. E aí quando roubar, você vai pôr culpa em quem? Deus. Que não tem nada a ver com a história. Então, querido, não faça isso, seja prudente. Ele te protege. Mas agora eu vou usar um termo, não vacila. Ele te protege, mas seja prudente. Se tiver que pôr cadeado, põe. Se tiver que pôr corrente, põe. Se tiver que ter cachorro, tem. Se tiver que ter guarda, tem. Se tiver que... Mas entenda, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não estiver presente. Seja prudente. Amém? Sexta convicção, é Ele que é bom. Eu não sou bom, você também não. Nossa, pastor, você nem me conhece? Eu não te conheço, mas eu sei quem você é, a nível de ser humano. Você é terrível, que nem eu. Você só é bom porque a graça e o favor de Deus está sobre a sua vida. Você só faz o que faz para o próximo, a bondade que você tem com o outro, por causa de Deus. Experimenta não viver mais em Deus. Você vai ser egoísta, você vai ser uma pessoa que vai começar a se irar com facilidade, você vai ser uma pessoa que vai começar a se irritar com facilidade. Por isso que Davi, quando ele pecou, o que ele disse? Senhor, eu pequei contra ti. Mas uma coisa eu te peço, não tire o teu espírito de mim, porque ele sabe que se tirar ele ia ser terrível. Imagina um homem de guerra. Então, queridos, ninguém é bom. Não espere bondade do outro, porque o outro não é. O outro não é. O único que é bom é Deus. Então, quando Deus habita através do Espírito Santo em nós, nos tornamos pessoas boas. Por isso, nunca deixe de andar com Deus para ser hoje quem você é. A pessoa boa, a pessoa amável, a pessoa amiga, a pessoa companheira. E você é tudo isso, não por causa de você, por causa de Deus em você. Então Ele é bom. Salmo 34, que lemos, versículo 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Tá? Então ninguém é bom. Coloca isso na sua mente. Ninguém é bom. O ser humano é mau por natureza. Existe uma raiz adâmica dentro dele. O ser humano é mau. É mau. Quando você se afasta da igreja, eu já presenciei isso. Eu já vivi isso também. Quando você se afasta da igreja, quando você se afasta de um relacionamento com Deus, o antigo Fernando volta. Aí eu começo a falar coisas que eu falava antes. Eu começo a fazer coisas que eu fazia antes. Eu começo a pensar coisas que eu pensava antes. Por isso que Deus diz: vigiai e orai. Porque o espírito está pronto. Mas a carne, quem somos realmente, essa é fraca. Essa é fraca. Então, queridos, tenha medo de você, no bom sentido. Tenha medo de você, da sua carne, do que você é capaz de fazer. Por isso que busque o Senhor sempre. Busque o Senhor sempre. Busque andar com o Senhor sempre. Davi só era bom, só era aquele homem segundo o coração de Deus, porque Deus habitava nele, porque o Espírito Santo habitava nele. Amém? Então só Ele é bom. Salmo 25, versículo 8 diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Bom e justo é o Senhor. Também não espere justiça de ninguém. O único que aplica a justiça é Deus. Amém? Sétima convicção, já estamos caminhando para o final, é Ele que provê. É Ele que provê. Salmo 34, versículo 9 nos diz: pois não tem falta alguma aquele que o temem. Não tem falta alguma quem? Os que temem. Então, queridos, de repente você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter, mas você tem tudo aquilo que você precisa ter para viver. A maior prova disso que eu vivi na minha vida foi na pandemia. Na pandemia a gente achava que ia acabar tudo, né? Porque você não podia mais sair para comprar, você não podia mais... Mas Deus supria.
Existe uma história, se eu não me engano foi na Segunda Guerra Mundial que aconteceu isso. Todo o exército, quando ele vai atacar uma cidade, primeiro eles desligam a luz e a água. Isso enfraquece a cidade. Depois a tropa terrestre entra. Então é assim que se conquista uma cidade. Primeiro você desliga a luz, atinge por avião as companhias elétricas e atinge por avião as cisternas, enfim, cachoeiras, tudo. Depois que está tudo destruído, eles passam um comando para a tropa terrestre e eles invadem a cidade, porque a cidade está sem luz e está sem água. E geralmente eles invadem à noite. E, se eu não me engano, foi em Moscou que aconteceu isso. Quando desligaram a luz da cidade, foi destruída todas as companhias elétricas dessa cidade. Todas as cisternas, águas e tudo. O pastor da igreja chamou os fiéis para irem para a casa dele, porque ele já entendeu que o pessoal ia entrar. As tropas terrestres iam entrar. E aí entraram na casa do pastor. Ela tinha luz elétrica. O freezer é abastecido de carne. E quanto mais tirava a carne, mais carne tinha no freezer. Quanto mais carne saía do freezer, mais carne tinha no freezer. Os homens terrestres não acharam essa casa, porque falaram, onde é que está o povo? Está faltando gente na cidade. A igreja foi destruída, mas não existe corpos, não existe mortos. Não acharam a casa. Mandaram um avião sobrevoar. A casa que estiver iluminada é fácil, é só largar uma bomba ali. Não acharam a casa. Por quê? Porque é Ele que provê. É Ele que cuida. Isso é um testemunho que saiu há muitos anos num livro. Se eu não me engano foi a Segunda Guerra Mundial. Porque é Ele que provê. Ele que dá o escape, é Ele que dá o livramento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Queridos, vocês entenderam o que está escrito aqui? Vocês não serão tentados além do que podem suportar. Você só está vivendo o que você está vivendo, porque Deus sabe que você dá conta do recado. Por isso que a luta do outro não é a minha, porque de repente a luta do outro acontecer comigo eu não aguento. Mas ele aguenta. E por isso que a minha luta não é do outro, porque de repente o outro não ia aguentar. Aí a gente entende, quando Jesus Cristo diz, quer me seguir? Então cada um pega a sua cruz. Que é aquilo que você pode suportar. É o peso que você pode aguentar. E aí me segue. Então, você só está vivendo o que você está vivendo porque você aguenta. Então confia nisso. Como filho e filha de Deus, você aguenta. E ele diz, mas quando forem tentados, é Ele mesmo, Ele, somente Ele, que providenciará um escape para que possam suportar. Alguma coisa na sua vida ficou sem solução? Alguma coisa na sua vida ficou sem solução? Se ainda está sem solução, a solução vai chegar. Porque é Ele que dá a solução, é Ele que faz você suportar. Mas vocês estão aqui hoje, porque o ontem vocês venceram. O ontem Ele deu graça para suportar. E por isso vocês estão aqui. Amém? Então é Ele que provê. Eu quero já chamar o pessoal do louvor aqui para a 8ª convicção. É Ele que traz a recompensa. É Ele que traz a recompensa. Isaías 40, versículo 10 diz assim: o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa, grave isso, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão acompanha. Ei, permaneça fiel até o fim, porque Deus tem recompensa. É Ele que vai te recompensar. Não espere ninguém te recompensar. Não espere aplauso de ninguém, porque é Ele que vai te recompensar. Somente Ele. Então, queridos, essas convicções você deve gravar no seu
coração. É Ele, somente Ele que responde. É Ele, somente Ele que nos livra. É Ele, somente Ele que nos ilumina, dá sabedoria e graça para viver. É Ele, somente Ele que nos socorre. É Ele, somente Ele que nos protege. É Ele, somente Ele que é bom. É Ele, somente Ele que provê. E é Ele que nos recompensa. Grave essas convicções hoje no seu coração. Grave isso. Queridos, essa mensagem está sendo transmitida, ela vai ficar gravada no YouTube. Na hora da dificuldade, corre lá. Entenda que é só Ele que pode fazer todas as coisas para você. Queridos, vocês precisam entender o que você carrega dentro de você. O que você carrega dentro de você. Olha só. Isso não está no meu esboço, mas o Espírito Santo, ele continua falando. Por que o leão é o rei da selva? Ele não é maior do que os outros animais. Existem animais maiores do que ele. Mas ele sabe o que ele carrega dentro dele. Ele é destemido. Então, quando ele olha uma girafa que é maior do que ele está olhando o quê? Um alimento. Olha para a dificuldade como um alimento da sua fé. Olhe para as lutas como um alimento da sua fé em Deus. O leão, quando olha para um elefante, ele olha para um alimento, porque ele sabe quem ele é. Por isso que ele é o rei da selva. Porque o que ele carrega dentro dele, a identidade dele, o faz rei das selvas. Comece a olhar para a vida, para os embates, para as dificuldades, como um alimento da sua fé, da sua perseverança. E continua. Quanto mais luta você tiver, entenda, mais combustível você vai ter para vencer. Por isso Jesus diz: tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições. Enquanto vocês estiverem aqui, outro dia perguntaram: pastor, quando minha luta vai acabar? Eu falei: quando você morrer. Pô, pastor, aí você está brincando comigo? Eu falei: não, é a Bíblia que fala. Não sou eu. Enquanto você estiver nessa vida, você vai ter desafios, você vai ter. Agora a diferença é o que você carrega dentro de você. E qual é a sua essência? Você é filho, filha de Deus. Acabou, isso basta. Isso basta. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. E eu quero terminar essa palavra com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém. Tudo tem a ver com ele, inclusive esse culto. É só para ele. A sua vida, a minha vida, tem a ver com ele. Amém?